Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Clausius e finalmente falar sobre o que é a entropia. É o assunto que a gente vem cozinhando nas últimas aulas, falando algumas das suas propriedades mais imediatas e agora nós vamos finalmente entender da onde vem esse conceito. Parece que a gente está enrolando um pouquinho para falar sobre entropia, mas pessoal, a física ela não começou com a entropia e a gente foi tirando as consequências dela. Na verdade, a gente foi tentando resolver problemas de engenharia, problemas de física que depois foram surgindo, e aí o conceito de entropia ele surge mais naturalmente, que é o que a gente vai fazer agora. Nós falamos nas últimas aulas sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, sobre o ciclo de Carnot, e a gente vai ver como que esse ciclo de Carnot vai levar ao teorema de Clausius e ao surgimento natural de um conceito que nós vamos denominar entropia. O que nós já vimos é que para um ciclo reversível de Carnot, a razão entre o calor trocado e a temperatura podia ser escrita através dessa relação. Só que, claro, esse calor da fonte fria estava em módulo, que o calor da fonte fria é negativo, já que ele é perdido pelo sistema. Se nós tirarmos esse módulo e colocarmos de fato o sinal de menos, nós vamos ficar com QQ sobre TQ. Esse módulo vai desaparecer e você coloca o sinal de menos aqui na frente. Lembra que o módulo de um número negativo, por exemplo, módulo de menos 7 é menos 7. Então, se eu tiro o módulo e o número é negativo, eu coloco um sinal de menos na frente. Se o número for positivo, basta você pegar o valor e colocar aqui, tá certo? Então, aí você passa para o outro lado, vai ficar mais QF sobre TF igual a zero. Em outras palavras, você pode dizer que a soma... Pessoal, não se assustem com esse símbolo, tá? Esse símbolo é apenas uma soma dos calores trocados dividido pela temperatura é igual a zero para um ciclo reversível. É isso que o ciclo de Carnot ele mostra para a gente. Aí você fala, pô, mas isso só vale para o Carnot. Para os outros ciclos, essa relação é verdade? Bom, vamos tentar identificar isso agora. Aqui está a parte que meus alunos costumam dizer que é o pulo do gato, a parte carteada. Qualquer ciclo consiste de uma sucessão de ciclos de Carnot infinitésimos, ou seja, pequenininhos. Como assim? Imagina um ciclo aqui fechado, um ciclo é um caminho fechado, vou desenhar um ciclo qualquer, essa circunferência. Você pode, nessa circunferência, desenhar vários pequenos ciclos de Carnot nela, tão pequenos quanto você queira. Então, você vai ter aqui, por exemplo, as isotermas, são esses pontilhados. Então, eu faço aqui uma transformação isotérmica, adiabática, uma isotérmica e outra adiabática. E aí você vai fazendo essas 4 transformações aqui, sucessivamente no ciclo. Aí você fala, mas professor, não está batendo direitinho essas 4 transformações. Não está batendo direitinho porque eu estou desenhando grande para vocês verem. Mas imagina que eu consiga desenhar tão pequeno quanto eu queira. Isso mostra que, na verdade, cada pedacinho azul desse que a gente desenhou vale a relação do calor trocado sobre a temperatura igual a zero. Então, esse pedacinho, vamos chamar de somatório 1, de Q1 sobre T é igual a zero. Somatório do segundo pedacinho de Q2 sobre T também é igual a zero, e assim sucessivamente. Então, se você somar todos esses pedacinhos, você pode escrever que o somatório de Q sobre T vale zero, e essa relação vale para qualquer caminho fechado. O resultado mais importante do Teorema de Clausius é que surge uma nova grandeza física associada ao estado em que o gás se encontra. E essa grandeza física é que nós vamos chamar de entropia. Então, a entropia nada mais é, pessoal, do que uma função de estado, como a temperatura, a pressão, o volume, e ela pode ser escrita, claro, em função dessas novas grandezas. Então, a entropia nós vamos chamar pela letra S,
Acredita-se que esse S ele seja por conta do Sadi Carnot, por isso que aparece a letra S. Entropia também vem do grego, que significa transformação. E ela vai estar associada ao equilíbrio termodinâmico de um sistema. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um gás no estado A e vai para o estado B. Ele pode ir por esses estados por diferentes caminhos. Vamos supor que esses caminhos sejam reversíveis. Tá? Decorre diretamente do teorema que a soma daqueles calorzinhos sobre a temperatura pelo caminho 1 tem que ser igual à soma dos calores por temperatura no caminho 2. E aí a gente vai chamar esse cara de ΔS e falar que existe uma função associada ao estado A, que eu vou chamar de SA, e uma outra função associada ao estado B, que eu vou chamar de SB. Então, esse valor ΔS, que seria SB menos SA, por se tratar de uma função de estado, ele não depende do caminho que a gente está fazendo. E um outro detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, eu estou usando o somatório só para fazer uma representação mais simplificada. Mas, na verdade, como é um caminho contínuo, o certo é nós usarmos a integral. É uma integral definida, tá? Que começa em A e termina em B. Mas só por se tratar de um caminho contínuo, a gente vai usar a integral. O somatório é só para fazer uma representação um pouco mais simplificada, para que ninguém se assuste aí com o que está sendo apresentado. Então, da mesma forma que na primeira lei a gente possui a energia interna, a segunda lei ela vai estar associada com essa grandeza nova que é a entropia. Então, a entropia que vai, de alguma maneira, dizer para a gente qual o sentido correto das transformações. E para transformações infinitesimais e irreversíveis, nós podemos usar que a variaçãozinha de entropia vai ser dQ, né, a troca de calor ali, dividido pela temperatura. Onde a entropia, uma grandeza física nova, que vai ter a unidade no SI, Joule por Kelvin. Pode ser caloria por Kelvin, alguma unidade de energia por Kelvin, sempre pela temperatura absoluta. Tá, você entendeu já de onde vem a grandeza, entropia, definição física, mas o que ela tem a ver com os processos, né, com as transformações gasosas? Bom, primeiro que não é exatamente a entropia que a gente vai trabalhar, vai ser a variação de entropia. Vamos chamar aqui de S final menos S inicial. Se o ΔS for positivo, nós vamos ter aí num sistema isolado um processo espontâneo. Pessoal, é isso que define a seta do tempo. Então, por que o corpo quente flui naturalmente calor para o corpo frio? Porque o ΔS dessa transformação é positiva. Por que quando a primeira xícara cai e depois quebra, e ela não se regenera e depois sobe? Porque no primeiro caso o ΔS é positivo. Então, tudo que acontece espontaneamente no universo ocorre por conta de um aumento da entropia. É isso que define a ordem, o que é causa e o que é efeito. Por isso que a entropia é um estudo magnífico, porque ele não vale apenas para a termodinâmica. Ele começa tentando resolver um problema de termodinâmica, e a gente acaba definindo como que a contagem, na verdade, como que a passagem do tempo é vista pela gente. Caso o ΔS seja igual a zero, nós vamos ter um processo cíclico. Nós também vamos ver outros casos, tá, em que o processo não é cíclico, o ΔS é zero, como a adiabática reversível. E se o ΔS for menor que zero, é porque a gente vai ter um processo não espontâneo. Então, a diferença da seta do tempo, de primeiro alguma coisa, uma causa e depois o efeito, é porque o ΔS é positivo. Se fosse o efeito depois a causa, o ΔS desse processo seria negativo, por isso que ele é não espontâneo. Então, repara, não quer dizer que você não possa fazer ao contrário.
no sentido aí oposto ao da seta do tempo. Mas para isso você precisa gastar energia, né? Você precisa realizar um trabalho para esse evento acontecer no sentido oposto. Então, quando algum fenômeno acontece, pessoal, ele vai para um estado de equilíbrio, e nesse estado de equilíbrio o sistema vai possuir entropia máxima. Então, quando um corpo quente cede calor para um corpo frio e ambos ficam mornos, né, viram um corpo morno, é porque nesse processo a variação de entropia que a gente chama do universo é máxima. Ou melhor, assume o maior valor possível. Então, o que seria o ΔS do universo? É o ΔS do corpo quente virando corpo morno, mais o ΔS do corpo frio virando um corpo morno. E na situação de equilíbrio térmico, nessa última situação aqui, eu posso garantir que esse ΔS tem o maior valor possível. Ou seja, a entropia do corpo morno é maior do que a soma da entropia do corpo quente com o corpo frio. Inclusive, este valor aqui é máximo. Não estou demonstrando isso para vocês, tá? Já estou falando como consequências aí dos teoremas, do teorema de Clausius. Claro que isso foi demonstrado na física e isso a gente vai falar um pouquinho dele na próxima aula. Eu costumo dizer que a segunda lei da termodinâmica e a entropia são as ideias talvez mais esquisitas na física. Porque diferente da energia interna, da energia de um sistema, ela não é uma ideia intuitiva de alguma coisa que se conserva. Porque quando você fala de energia, você cria um conceito físico que serve para se conservar. A entropia é um pouco talvez mais forte. Ela fala sobre impossibilidades. Por que uma coisa acontece de um jeito e não de outro? E isso para a gente é muito mais difícil de compreender do que simplesmente alguma coisa que eu tinha antes é igual à coisa que eu tinha depois. Então a entropia, pessoal, é um conceito, vamos chamar de bem esquisito na física, mas através dele a gente consegue prever situações que vão ocorrer de maneira espontânea para quaisquer processos, basicamente, que podem acontecer no nosso universo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.